Com o coração a martelar no peito, uma torrente de adrenalina a inundar-lhe as veias, Adrian sentiu a transformação. Já não era apenas um diplomata, um mero negociador de tratados e alianças. Não, ele era algo mais. O papel de mensageiro, que por tanto tempo definira a sua existência, parecia agora uma casca vazia, descartada. Ele era, de alguma forma, um recipiente. E recipientes, como bem sabia, são objetos perigosos. São um fardo para quem os carrega e um alvo para aqueles que os cobiçam. A sua missão tinha transcendido a mera entrega de uma mensagem. Ele próprio tornara-se a mensagem, um repositório vivo de algo que mal começava a compreender. Finalmente, a resposta do conselho chegou. As palavras projetadas no terminal da sua nave não eram apenas uma decisão fria e protocolar. Havia um peso nelas, uma textura emocional que o surpreendeu, um tom de lamentação, como um eco de perdas antigas, entrelaçado com uma curiosidade ancestral, quase palpável. Convidavam-no a descer, convidavam-no a pisar o solo sagrado do seu mundo, Eidar. O convite era um gesto de confiança, mas vinha com um preço. Havia uma condição, uma única e inegociável condição. Ele deveria entrar desacompanhado, despojado de qualquer arma e submeter-se ao que eles chamavam de rito da memória. Naquele instante, a realidade da sua situação abateu-se sobre ele com a força de uma onda. Não havia caminho de volta. Qualquer possibilidade de um retorno fácil, de uma retirada estratégica, tinha se evaporado. Estava num limiar, e a única direção era para a frente. O convite era uma porta aberta, uma fenda na muralha de séculos de silêncio e desconfiança. E do outro lado dessa porta, ele pressentia, poderia estar a chave. Não apenas uma chave para um acordo de paz, mas a chave para reescrever a própria história partilhada entre as suas espécies, para decifrar os mal-entendidos que os tinham levado à beira do abismo. Adrian fechou os olhos por um momento. Um silêncio profundo instalou-se na ponte da sua nave solitária, um contraste gritante com a tempestade que se agitava dentro dele. Procurou uma razão lógica para a sua decisão, um cálculo de risco, uma projeção de sucesso. Não encontrou nada. Em vez disso, encontrou um impulso, uma certeza que brotava de um lugar que não era a sua mente, mas a sua alma. Sem compreender totalmente porquê, tomou a decisão que sabia que o definiria para sempre. Abriu os olhos, o seu reflexo a encará-lo no ecrã escuro, e pronunciou as palavras que selariam o seu destino. Aceito o rito. E assim, com a sua aceitação transmitida, a sua pequena nave começou as manobras de descida. Enquanto se alinhava para o pouso em Eidar, o último diplomata humano preparava-se. Não para uma negociação, não para um debate, mas para enfrentar algo muito mais profundo. Algo que não era apenas coletivo, uma questão entre dois povos, mas terrivelmente íntimo. Ele estava prestes a tocar num passado que não era só seu, mas que ressoava dentro dele de uma forma estranha e familiar. Era uma tentativa audaciosa de reconciliar séculos de feridas, de suturar um tecido rasgado pelo tempo e pela dor. A aproximação ao planeta sagrado era um espetáculo de cortar a respiração. Vórtices de nuvens iridescentes dançavam sobre continentes de uma geometria impossível. Eidar não era apenas um planeta, era uma obra de arte, um santuário. E à medida que a nave perfurava a sua atmosfera, Adrian sentiu que a viagem estava prestes a revelar não apenas segredos externos, mas algo escondido no seu próprio âmago. Um nome, um som, um sentimento sussurrava nas profundezas da sua consciência, um nome que ele ainda não se lembrava de ter chamado, mas que parecia estar na ponta da sua língua. De repente, o ar estéril e reciclado da nave começou a mudar. Começou a ter cheiro, não o cheiro metálico de combustíveis ou de ozono dos sistemas de suporte de vida, mas algo orgânico,
ancestral. Cheirava a chuva caindo sobre pedra antiga, a terra úmida depois de uma tempestade milenar, a musgo crescendo em ruínas esquecidas pelo tempo. Era o cheiro do próprio planeta a infiltrar-se na sua fortaleza de metal, a recebê-lo. As luzes do convés piscaram, tremendo sob a dança de sinais e comunicações que a sua nave trocava com a superfície. E nesse momento, num instante breve e profundamente humano, Adrian permitiu-se um pensamento, um testamento. Se eu falhar, que a minha tentativa ao menos seja vista como uma palavra lançada ao vento, uma semente de esperança, mesmo que nunca germine. Mas se eu vencer, que essa palavra não seja o fim, mas o começo de uma língua nova, uma forma de comunicação baseada na empatia e na memória partilhada, um novo dialeto para a galáxia. O trem de aterragem tocou o solo com uma suavidade surpreendente, um solavanco quase imperceptível. A nave pousou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Adrian levantou-se, o coração ainda acelerado, mas agora com uma batida firme e resoluta. Ele caminhou em direção à rampa de desembarque. A porta abriu-se, revelando não uma cidade ou uma estrutura, mas uma paisagem que parecia saída de um sonho. Formações rochosas que desafiavam a gravidade, vegetação que brilhava com uma luz própria, e à sua frente uma delegação de seres altos e esguios, cujas formas pareciam tecidas de luz e sombra. Eles não disseram nada, apenas o observaram, os seus grandes olhos a sondar-lhe a alma. Não havia hostilidade no seu olhar, apenas uma infinita e antiga paciência. Adrian desceu a rampa, os seus passos a ecoarem no silêncio monumental. O ar de Eidar era fresco e puro, preenchendo os seus pulmões com uma vitalidade que nunca sentira. Cada respiração parecia carregar informação, fragmentos de histórias, o murmúrio de eras passadas. Ele parou diante da delegação. Um dos seres deu um passo à frente. A sua voz não soou no ar, mas diretamente na mente de Adrian, clara como um sino de cristal. Seja bem-vindo, portador da memória. Nós esperávamos por ti. Adrian não respondeu com palavras. Apenas inclinou a cabeça, um gesto universal de respeito que naquele momento parecia carregar o peso de toda a humanidade. Eles guiaram-no por caminhos que serpenteavam entre as rochas flutuantes. Não havia tecnologia visível, nem veículos, apenas a harmonia perfeita entre natureza e intenção. O destino era uma caverna, cuja entrada era um arco perfeito de cristal natural, pulsando com uma luz suave. Aqui começa o rito da memória, disse a voz na sua mente. Aqui irá recordar não apenas o seu passado, mas o nosso. Irá compreender a origem da ferida que nos separa. Adrian hesitou por uma fração de segundo na entrada da caverna. O ar que emanava de lá era ainda mais denso, mais carregado de significado. Era como mergulhar num oceano de tempo. Ele olhou para trás, para a sua nave, um pequeno ponto metálico contra a paisagem alienígena, o seu último elo com tudo o que conhecia. Depois, olhou para a escuridão convidativa da caverna. Não era uma escuridão ameaçadora, mas sim a escuridão do ventre, do lugar onde todas as coisas começam. Ele respirou fundo e entrou. No momento em que cruzou o limiar, o mundo exterior desapareceu. Não havia som, não havia luz, apenas a sua própria consciência. E então, as imagens começaram. Não como um filme, mas como experiências vividas. Ele viu a ascensão e queda de civilizações em planetas distantes. Sentiu a alegria da primeira descoberta, o terror da Primeira Guerra. Viu a sua própria espécie, a humanidade, a espalhar-se pelas estrelas, cheia de promessas e de falhas. E viu os Eidarianos, observando em silêncio, uma raça antiga que tinha visto inúmeros impérios nascer e morrer. E então ele viu o momento, o ponto de fratura, um mal-entendido catastrófico, uma mensagem humana, interpretada como uma ameaça,
Uma resposta eidariana, interpretada como um ataque, uma espiral de medo e desconfiança que se transformou em séculos de hostilidade silenciosa. Ele não apenas viu, ele sentiu a dor dos eidarianos ao verem as suas intenções pacíficas serem distorcidas. Sentiu o medo dos humanos, sozinhos e vulneráveis, numa galáxia vasta e indiferente. E no coração da memória, ele encontrou algo inesperado. Um fragmento de DNA partilhado. Uma origem comum, há muito esquecida, num berço cósmico perdido no tempo. Eles não eram apenas vizinhos, eram parentes distantes. O nome que sussurrava na sua mente finalmente tornou-se claro. Não era um nome, mas uma memória ancestral, uma ligação genética que o tinha escolhido para aquela missão. Ele não era um diplomata por acaso. Ele era um descendente distante de uma linhagem que carregava aquele eco genético. Ele era a ponte, não por treino, mas por nascimento. Quando o rito terminou, ele estava de joelhos no chão da caverna, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Lágrimas de dor, de compreensão e, finalmente, de esperança. Ele saiu da caverna, piscando contra a luz suave de Eidar. A delegação esperava por ele, imóvel. O ser que o tinha guiado inclinou a cabeça. Agora compreende. A voz ressoou na sua mente, mas desta vez havia um novo tom. Um tom de alívio. Sim, disse Adrian, a sua própria voz a soar rouca e estranha aos seus ouvidos. Eu compreendo. Ele não precisava de dizer mais nada. A memória partilhada fluía agora entre eles, uma corrente invisível de empatia. As feridas de séculos começavam a cicatrizar. A palavra que ele temia falhar em entregar não precisava de ser dita. Ela já tinha sido ouvida. E a nova língua, a língua da memória partilhada, já tinha nascido. A sua missão como diplomata tinha terminado. A sua jornada como ponte estava apenas a começar. Obrigado por me acompanharem nesta jornada até Eidar. Se gostaram desta história e querem explorar mais universos e mistérios conosco, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com outros exploradores e se inscrever no canal para não perderem nenhuma aventura. Até a próxima!